É treta! Palmeiras emite nota contra o Flamengo e a Conmebol define os horários da Libertadores, das semifinais, que vão jogar aí Palmeiras e LDU e Flamengo e Racing. Tem também onde você pode assistir Bahia e Palmeiras, o horário, onde você pode assistir, as escalações, tudo direitinho a gente vai trazer para vocês. E tem a renovação do Flaco Lopes, que nós trouxemos para vocês aqui em primeira mão, dá para se dizer, vai, Erna? A gente trouxe aqui para vocês, se não em primeira mão, quase em primeira mão. Vamos falar dessas 4 notícias aqui. Esse vídeo a gente vai tentar fazer mais rápido para não tomar o teu tempo, porque a gente sabe que sabadão você quer curtir, você quer ficar tranquilo, né? Quer ficar vendo o vídeo no YouTube. Pelo menos eu espero que não. Então vamos lá, vamos falar rapidinho desses 4 assuntos. E já chega com o dedão no like, por gentileza, você que conhece o nosso trabalho, que gosta dos nossos vídeos, ou até para dar uma moral pra gente, que é muito importante também, que a gente para aqui para produzir para vocês. Você que não conhece o nosso trabalho, por gentileza, cara, fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o seu like. Eu sou Bruno Ramos e esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias. Todo dia tem vídeo, informação sobre futebol ou sobre Palmeiras. A gente grava um vídeo aqui para vocês. Fechado? Vamos lá, começar aqui nas ordens das notícias. O Palmeiras acertou a renovação de contrato do Flaco Lopes. O Flaco renovou com o Palmeiras até dezembro de 2029. O vínculo dele era até o fim de 2027, então agora eu vou fazer as contas certas. Ele ganhou mais 2 anos de contrato e o Palmeiras aí aproveitou a fase excelente que ele está vivendo para estender o acordo, e o Palmeiras acerta demais aqui. Ele que tem 24 anos, eu tô vendo pouca gente falar disso, viu, cara? O Flaco é o artilheiro da Libertadores, ele tem 7 gols, é o artilheiro isolado também do Palmeiras no ano, ele tem 19 e já tem convocação para defender a seleção. Inclusive, depois que ele voltou da seleção brasileira, o que o cara tá fazendo não é bizarro. Eu acredito seriamente que ele pegou a energia do Messi ali, né? Ele até comentou, falou da renovação do Palmeiras, falou que é muito especial para ele esse momento, ver todo o apoio que o Palmeiras está dando para ele, falou que quando chegou as coisas não aconteceram como todo mundo desejava, né? Mas faz parte do processo e ele conseguiu melhorar de um jeito que hoje é um reconhecimento essa renovação de contrato para ele. Ele que chegou no Palmeiras em 2022, no meio da temporada de 2022, ele demorou para emplacar e hoje dá para se dizer que ele não é nem 9, dá para dizer que ele é um 10 do Palmeiras. Ele já tinha terminado a temporada passada como artilheiro, então mesmo sendo reserva, ele já era um cara muito importante. E nesse ano, ele caminha para ter o melhor ano da carreira dele, ele já está com 19 gols, e ele também comentou, ele falou que ele chegou sendo um menino, né, no Palmeiras e foi crescendo, e ele se tornou aí uma pessoa melhor, um homem melhor, né, ficou perto de grandes pessoas, e é um time que está cheio de grandes jogadores e de grandes pessoas, e isso faz dele no dia a dia que ele fique muito melhor. Notícia excelente, né, cara? Renovação para coroar o momento dele, e muito merecido, né, pelo que está jogando. Muito louco, né, a história dele. Agora o pessoal tá reacendendo aí, né, o fato dele estar em 2020 ali na, acho que, 3ª divisão da Argentina, depois ir pro Lanús e tudo mais, e seleção, né, e a gente fala, pô, seleção argentina extremamente disputada, né, o ataque, tem opções hoje, né, teve um momento que realmente estava baixo, assim, mas hoje, atual campeão do mundo e uma das favoritas para a próxima Copa também, e o cara tá lá já tendo a primeira oportunidade, e do jeito que tá, deve continuar sendo convocado. É aquele lance, é ruim quando convoca, tem desfalque, isso, aquilo, mas faz parte, né, de você ter um time muito bom, você ter time de gente, de jogadores de seleção, mas é muito bom, cara, a renovação dele, e eu torço, legal, seria legal vender caro pra caramba, olha, olha, pagamos tanto e vendendo por tanto, mas ele é um dos caras que eu torço, sim, pra ficar mesmo, e para que ele faça uma escolha mesmo da carreira, assim, não que ele não possa jogar em times grandes na Europa, eu acho que ele se mostrou um cara que evolui rápido, né? Evolui rápido e aprende rápido, mas, assim, se for para ir para time médio, para time mais ou menos da Europa, fecha a carreira aqui, velho, fica aí por um bom tempo. Ele já tá na lista entre os estrangeiros com mais gols na história do Palmeiras, ainda tá ali embaixo e tal, acho que ele tem 46, 47, alguma coisa assim, né? Que agora ele fez mais 2, mas assim, o primeiro tem tipo 116, eu acho, dá para ele sim marcar muita história no Palmeiras, assim como o Gustavo Gomes, eu torço para que isso aconteça. Exatamente, de certa forma o Palmeiras já se blindou nesse novo contrato, o Palmeiras que não vende barato para a Europa, né, certo? Muito raramente o Palmeiras vende barato para a Europa, mas hoje dá para dizer que o Palmeiras consegue fazer boas vendas. Você viu o Richard Rios aí, que é meio campista, né, um volantão, camisa 8, saiu por 30 milha de euros, quanto que sairia um atacante, né, que é o jogador mais caro aí, se tratando de futebol, em um bom momento e novo igual o Flaco Lopes. E vamos falar agora de Conmebol. Oi? O Vitor Reis outro dia fez uma cagada lá, os caras falaram, nossa, o Palmeiras vende bem demais. Verdade, teve um dia de cão lá na Europa, lá foi expulso, tomou 4-0, foi bem vendido demais. Mas lembrando que pode virar, né? Os caras emprestou justamente pensando nisso.
E a Conmebol definiu as datas e os horários aí das semifinais da Libertadores. Então, como que vai ficar? O Flamengo enfrenta o Racing no Maracanã no dia 22 de outubro, às 21h30, e a LDU recebe o Palmeiras lá em Quito no dia 23, às 21h30. 23 é quinta-feira, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. A decisão na grande final vai ser na semana seguinte. Então, o Flamengo vai definir na Argentina, no dia 29, às 21h30, lá no El Cilindro, e o Palmeiras recebe a LDU no Allianz Parque no dia 30, também às 21h30. Então, ó, semifinal da Libertadores definida, 2025, jogo de ida, 22/10 às 21h30, Flamengo e Racing, 23/10 às 21h30, LDU e Palmeiras, e aí a volta, 29/10 às 21h30, Racing e Flamengo, 30/10, Palmeiras e LDU. E essas confirmações aí, elas foram hoje de manhã pelo site oficial da Conmebol. Se você não confia na gente, vai lá no site da Conmebol e veja você mesmo, tá? Tem também aqui a premiação, uma coisa que é legal falar, né? A classificação para a semifinal, ela vale mais de 12 milhões de reais, né? Então o Palmeiras aqui ganhou já 12 milhões de reais por ir para a semifinal. Para você ter noção de como a Libertadores dá dinheiro, ó. Fase de grupos, você tem 3 milhões, né, 17 milhões aí na cotação, mais 330 mil por vitória. O Palmeiras ganhou todas, né? Se eu tô errado aqui, ganhou todas da fase de grupos. Oitavas de final, você tem 1,25 milhões. Na quartas de final, você ganha 1,7 milhão, dá 9, né? 9,2 milhões de reais. E nas oitavas ali, você ganha 7,2. Aí na semifinal, os 12, o campeão ganha 131 milhões de reais e o vice-campeão 38 milhões de reais. Então, olha, o pessoal tá falando muito de Palmeiras e Flamengo, mas na boa, eu acho que o Palmeiras, aqui eu vou ser realista, tá? Eu acho que tem jogo nas duas ocasiões, mas só que é aquele grande porém. Eu acho que o Palmeiras é favorito, eu acho que o Palmeiras é mais favorito com a LDU do que o Flamengo é com o Racing. Aqui no, soberba, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, que eu tô falando de favoritismo. O Palmeiras é levemente mais favorito do que o Flamengo é com o Racing, porque esse Racing, ele é campeão da Sul-Americana. Tem poucas pessoas falando desse time. Ele é campeão da Sul-Americana, pegou uma semifinal jogando muito, é um dos melhores times lá da Argentina. Então, não sei se tem vida, não tem vida fácil para ninguém. Essa é a parada, né? Mas dá para se dizer que o Racing ali, a gente pode esperar um jogo mais pareado, né? E decide fora, né? Igual foi contra o Estudiantes, ali a gente viu como pesou essa questão do estar, pelo menos no jogo rolando ali. E o Racing, ele tem o artilheiro junto com o Flaco, né? O Flaco e o Adrian Martínez, os dois com 7. O técnico deles é o mesmo da Lida Sula, então eles têm um trabalho assim já há algum tempo, um time interessante pra caramba. Então, com certeza, o Flamengo, se jogar do jeito que jogou contra o Estudiantes, pra mim já tá eliminado, né? Vai ter que jogar, tipo assim, equivalente ao elenco, porque realmente o Flamengo jogou muito abaixo ali, mas é uma semifinal bem interessante. Mediaticamente, pro futebol, seria legal Palmeiras e São Paulo e Flamengo e Racing? Seria, da hora, mas aí é a competência de cada um, né? São Paulo ficou pro caminho, aí é o problema dele, mas o Palmeiras também tem que ir com o alerta muito ligado. Mas é isso, a vantagem de decidir fora, a vantagem de fazer uma fase de grupos muito boa. Palmeiras não perdeu ainda, né? Palmeiras tá invicto, só empatou aquele jogo horrível contra o Universitário, aquele segundo jogo, mas tava bem resolvido. Seria legal ser campeão invicto. Para mim também não faz diferença, né? Que eu acho legal quando alguém ganha Libertadores e um corintiano, mas só o Corinthians ganha invicto lá em 90, em 2012, já faz tempo, já faz mais de 10 anos aí, os caras ainda falam disso, né? É legal ganhar invicto? É legal, mas por mim ganhando, pode ser do jeito que for. Mas, né, até aqui é uma campanha, assim, é uma das melhores aí dos últimos anos. Ganhou todas a fase de grupos e só empatou aquele jogo que já estava resolvido pra caramba já. Exatamente, né? O crescimento do Palmeiras veio no tempo certo. E vamos falar aqui de Bahia e Palmeiras, né? Onde você pode assistir Bahia e Palmeiras, horário, escalações, onde você pode assistir o Bahia, né? Vai receber o Palmeiras nesse domingo, às 4 da tarde, 25ª rodada do Brasileirão, e vai ser disputado lá na Fonte Nova. O Bahia, que vem de 4 jogos sem vitórias, tem 3 derrotas e um empate, e mesmo assim tá na 6ª colocação. É um time aí bom, né? Um bom time. 37 pontos. Já o Palmeiras, terceiro colocado, 49 pontos, tem 2 a menos que o Flamengo. O Palmeiras vai com um jogo a menos do que o Flamengo lá para jogar contra o Bahia, né? E o time do Abel Ferreira, que no meio da semana ganhou do River, vira a chave, né? Tem que virar a chave aí agora no Brasileirão, porque tá vivo nas duas competições, muito vivo nas duas competições. Então, onde você pode assistir Bahia e Palmeiras, vai ter transmissão da Globo e do Premier.
E as prováveis escalações aqui de Bahia e Palmeiras. O Bahia vai ter o retorno do Ademir Fumacinha, lembra dele? Quase veio jogar no Palmeiras, jogou no Galo. E o Bahia não vai ter outros jogadores que estão no departamento médico. João Paulo, Eric Pulga. Esse Eric Pulga, o bicho é bom, viu? Ele tava no Ceará, é Ceará, né? Aí o Bahia contratou ele, moleque é correria, bom demais. Canu, Eric, David ou Davi Duarte, Juan Pablo e Caio Alexandre. Desfalque importante. Caio Alexandre, rapaz, joga uma bola, que vocês estão ligados, eu imagino, né? E além dele, o Jean Lucas tá de fora por suspensão. Jean Lucas que foi convocado. Então, o time do Bahia tá muito desfalcado para esse jogo. O Rogério Ceni, ele deve ir para esse jogo com Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, que também quase fechou com o Palmeiras no começo do ano, Luciano Juba, bom jogador também, Rezende, Rodrigo Nestor, aquele mesmo do São Paulo, Everton Ribeiro, bom jogador, Michel Araújo, é do São Paulo também, né? Era do São Paulo também, se não me engano, Sanabria e o William José, que quase veio parar no Palmeiras também aí em épocas passadas. Já o Palmeiras, como nós trouxemos aqui para vocês, que a chance era muito grande, Gustavo Gomes, que saiu com o olho roxo aí contra o River Plate, vira desfalque. Então, e o Mikael, né? O Mikael tá suspenso, terceiro cartão amarelo. Eu sei que a galera já pensou automaticamente no Mikael, mas o Mikael está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, Palmeiras deve ir a campo com o Everton, Giai ou Riai? Eu ainda não aprendi a falar o nome dele. Me ajuda nos comentários aí. Bruno Fux, Murilo Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Então a cavalaria aí titular deve ir a campo. E a arbitragem, não tem uma vez que a gente acha isso bom, né? Mas sempre quando é ele, o pessoal acha ruim. Anderson Daronco deve apitar o jogo. Os auxiliares Guilherme Dias Camilo e Michel Stanislau. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira. Opiniões, senhora Elandir? Primeiro turno, eu lembro, a gente acabou perdendo pro Bahia em casa. Não era um jogo para perder, mas perdíamos. E aí eu lembro que a grande euforia da época, a histeria da época, foi que o Bahia era um time de Z4, era um time que ia brigar para não cair, né? E agora a gente tá segundo turno aí, o Bahia tá em sexto. Então, assim, isso era uma coisa que eu falei na época. Não é um time que vai brigar para não cair, é um time ali de meio de tabela para cima, e tem sido assim. O que acontece com o Bahia é que ele é muito pouco regular, né? Igual ele perdeu pro Vasco aí de 3, passa muito pelo lance da expulsão do Jean Lucas, né? Vai desfalcar porque foi expulso aí, mas é um time muito organizado, um time com várias. Tanto você vai olhando as peças e fala, pô, isso aqui quase veio pro Palmeiras, isso aqui. Pega o Everton Ribeiro, que até hoje, né? Um dos principais meio-campistas aí do Brasil. E o Rogério Ceni, que, tirando aí o clubismo de lado, tudo histórico aí com o São Paulo, um baita técnico também. Então, é um jogo ir na casa dos caras, é um jogo para ficar muito atento. É mais uma rodada aqui que eu arrisco dizer que o Flamengo pode perder pontos. Óbvio, eu acho que o Flamengo tem condições de golear o Corinthians na Neoquímica Arena. Mas a gente sabe que, né, jogos assim podem pesar, então às vezes um empatezinho, alguma coisa assim. E dependendo, hoje tem o Cruzeiro, né, joga no sábado, dependendo do resultado do Cruzeiro, o Palmeiras pode ganhar seu jogo e assumir a liderança. Aí, obviamente, tem o jogo do Flamengo depois, né? O Flamengo joga 8h30 contra o Corinthians. E aí você joga uma pressão pros caras também, né? Se o Cruzeiro ganhar e o Palmeiras ganhar, joga uma pressão dobrada aí pro Flamengo. Então é uma rodada muito boa, só que também uma rodada muito difícil. Eu não consigo cravar uma vitória, mas assim, vamos colocar na matemática dos pontos corridos. Se a gente perdeu em casa no primeiro turno, o ideal é que a gente ganhe agora, né, cara? Tipo, para compensar o tropeço, o ideal é ganhar agora, vamos ver. Exatamente, e tá muito bom, viu, cara? Tá muito bom esse fim de temporada aí, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores, Palmeiras e Flamengo figurando, o Cruzeiro correndo por fora, e o Cruzeiro, pouca gente tá falando, né? Mas o Cruzeiro vai ter agenda livre. A Copa do Brasil é só lá para dezembro que os caras começam a jogar. Então o Cruzeiro tá tranquilo aí em relação ao calendário de jogos, para ir se preparando para o Brasileirão. Então não se surpreendam, viu? Se o Cruzeiro for até o final, já tá indo, né? Já tá competindo bem ali, mas só que o Cruzeiro tem uma coisa que o Palmeiras e Flamengo hoje não tem, que é se preparar aí para os jogos, né? Os jogos e logística para Libertadores. Bom, antes da gente continuar o vídeo, eu quero dar um recado importante para vocês aí do nosso patrocinador, nossa parceira aqui, a KTO. Tá? A chance extra no Brasileirão, que vocês já estão ligados, promoção aí dia 27 e 28 de setembro, né? Esse sábado aqui e amanhã domingo, jogos aí acontecendo nos 2 dias, e tá, a chance extra é exclusiva para jogos da Série A. E para participar, simples, QR Code na tela aqui, ou o link fixado no comentário, você vai lá no site da KTO,
você vai na aba promoções, ativa a chance essa e faz uma aposta aí em no mínimo 3 seleções em 3 jogos diferentes do Brasileirão Série A. Se a aposta bater, você ganha normalmente, e se não bater, a KTO te devolve até R$25 em apostas grátis, beleza? Mas fique esperto, é só nesse final de semana aqui, hoje e amanhã os jogos de sábado, beleza? Lembrando sempre de jogar com responsabilidade e apenas para maiores de idade na KTO, que é uma casa transparente e regulamentada no Brasil. E vamos falar da nota, cara, a lapada que o Palmeiras deu no Flamengo. O Palmeiras deu uma senhora lapada, o Palmeiras emitiu uma nota que eu vou ler para vocês rapidinho, nós vamos dar as nossas opiniões aqui também, que vão ser sucintas. Ó, seguinte... a nota do Palmeiras, tá? O Palmeiras emitiu uma nota. A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta atual gestão do Clube de Regatas Flamengo, que por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de 77 milhões de reais referente a uma das parcelas do contrato firmado entre Libra, Liga do Futebol Brasileiro, e a TV Globo sobre os ganhos com pay-per-view. Ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo desses recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe, pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem o bloco. Algumas delas em situações de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais. Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema, afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados diretos, caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e, por isso, defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro. A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra, que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos. Clube com mais títulos nacionais, o Palmeiras trabalha pela construção de um futuro sustentável para todos. Confiamos que a Justiça do Futebol do Rio de Janeiro, aí que é demais, né? Confiar na Justiça do Rio de Janeiro, logo perceberá as reais intenções por trás das ações do Flamengo, inclusive concluindo os prejudicados os prejudicados pela liminar foram, na verdade, os demais clubes da Libra, e reestabelecerá a legalidade do acordo vigente entre o grupo e a TV Globo, de modo a preservar o espírito de cooperação que deve nortear o esporte. Então tá aí, ó, uma lapada do Palmeiras no Flamengo. Em resumo, o que aconteceu aqui, ó? Para resumir para você. Fiquei confuso com essa nota aí. O que aconteceu? O Flamengo, ele travou judicialmente uma grana pesada de 77 milhões de reais que era para ser repassada para os clubes via Globo. O Palmeiras está dizendo o seguinte, ó, mesmo eu sendo financeiramente forte e podendo ganhar com isso, eu não vou aceitar esse jogo sujo que prejudica os outros clubes. O discurso do Palmeiras é de liderança e de coletividade, que coloca o Palmeiras aí como um clube que pensa no bem-estar do futebol brasileiro. E aí coloca o Flamengo como um individualista. Então vamos lá, na lata aqui para vocês. O que o Palmeiras quis dizer com esse comunicado é que, enquanto o Flamengo tenta usar caneta e papel para travar o dinheiro, o Palmeiras se coloca como um clube grande, né? E que não precisa de manobra para se sustentar. O discurso é de uma liderança moral, é o que dá para se dizer, né? Mesmo podendo ser beneficiado financeiramente, o Palmeiras escolhe defender o interesse coletivo ali de todos os times, reforçando, falando, né, que o futebol brasileiro só pode crescer junto, não de maneira individualista. E também dá uma cutucada, né, política ali pesada no Flamengo, expõe o Flamengo como predador, ganancioso, vai asfixiar os outros times para tirar vantagem, e falando que o Palmeiras joga limpo, né? Essa é aqui a questão. E já o Flamengo, né, por sua vez, ele mostra que só pensa nele. O Flamengo, eu não sou louco aqui de falar que o Flamengo é pequeno, né, cara? O Flamengo é um clube grande, mas age pequeno, porque isso aí é para sufocar, né? Para você ter vantagem no curto prazo, para você parecer esperto, mas no fim das contas, mostra que tá só ligando para o próprio umbigo, né? Enquanto o Palmeiras se coloca como referência aí e mostra que pensa em segurar a barra aí para todo mundo, né? Pelo menos é o que se mostra aqui. O Flamengo tem essa posição extremamente egoísta. Para o Palmeiras é até difícil o Palmeiras não se posicionar contra, porque daí realmente ia rolar uma contradição, né? O Palmeiras, a Leila, ela bate muito no lance ali do fair play financeiro, né? E pegando de exemplo, a gente tem o Corinthians e o Cuiabá, que é muito nítido esse exemplo, né? Que o Corinthians faz tudo errado, consegue jogador do Cuiabá, não paga o Cuiabá e consegue ficar no campeonato, que o Cuiabá é rebaixado. Então você vê uma discrepância simplesmente pela posição do time, né? Não é nem pela grana, pela posição ali, o status do time. E o Flamengo se coloca na mesma posição, né? Ele tem um status aí
de time grande, tem torcida, tem mídia, tem isso, tem aquilo, então na cabeça dele só ele merece receber o dinheiro. Eu sei que soa, às vezes se for olhar, pô, soa injusto, né? A gente vai ganhar o mesmo tanto que o Juventude, isso e tal. Mas eu sempre pego o exemplo do que dá certo. A gente vai pegar o exemplo da Premier League, que é o que mais dá certo hoje. Teve essa divisão lá no começo e, obviamente, depois os clubes que vão se destacando vão ganhando mais, porque lá você ganha também de acordo com a posição no campeonato. Então, em algum momento, todo mundo vai ter um dinheiro, vai conseguir montar um elenco bom e vai melhorar o campeonato. E não é só o campeonato, a gente olha hoje a Premier League, que tem estrutura, se você for lá para a terceira, quarta divisão da Premier League, tem estrutura boa, gramado bom, estádio bom, e isso tem a ver com dinheiro, né? Isso daí não tem nada a ver com, é só porque tá na, não é só porque ganha em Libra, não, se eles não tiverem o dinheiro em Libra, eles não vão conseguir fazer. E é a mesma coisa aqui, não dá pra gente cobrar os clubes menores, às vezes de segunda divisão, até mesmo da primeira, que tenham toda a estrutura de estádio. Hoje você precisa de uma estrutura para ter VAR, para isso, para um monte de coisa, e é difícil você cobrar se esses caras têm um recurso muito menor que os clubes, né, os principais aí. Vai ser menor? Vai ser menor, não tem como, tem várias questões aí, até de patrocínio, né, que aí não entra na parte da TV, vai ser menor, mas muito menor, muito desigual, você vai enfraquecer o campeonato, e beleza, você vai ganhar seus campeonatos, você vai isso e tal, mas assim, eu acho legal, eu sempre gostei muito do Campeonato Brasileiro, sempre gostei muito de acompanhar, até mesmo quando o Palmeiras não tinha nenhuma ambição no campeonato, né? A gente assistia só para tentar não rebaixar e assistir os outros times, e hoje que o Palmeiras disputa, é legal, pô, todo ano tá disputando, mas quanto mais forte, melhor, até para igualar a parada, né? Exatamente, cara. É quando a gente via os clubes falando da grama do Palmeiras, né? Você se recorda, falando do gramado sintético, o Palmeiras ainda sai para defender o interesse de todo mundo, né? Nunca foi só pela grama, né, meu amigo? Nunca foi só pela grama. Na real, aí o Palmeiras sai para defender o interesse coletivo, sendo que todo mundo tava olhando ali. Se fosse para reclamar de grama, naquela época, todo mundo tinha que reclamar também da grama natural, mas fizeram um discurso de grama sintética. Então o Palmeiras. É interessante como o Palmeiras ainda sai defendendo o interesse dos outros clubes, né? Mesmo os outros clubes tentando prejudicar o Palmeiras. Então, assim, você vê que é uma atitude bem nobre, né? Nesse caso, o Palmeiras preza pela divisão aí dos recursos frente aos outros clubes. É uma postura muito Bayer, né? A do Flamengo. Eu vejo que o Flamengo ele tem uma postura bem Bayer, assim, até na questão de contratação, de precisar ou não de contratação. Então, vamos ver o desenrolar dessa questão aí, mas eu acho que logo isso será resolvido, né, cara? Porque qual que é a próxima alternativa? Se deixar o Flamengo jogando sozinho, né? Eu dá a impressão que o Flamengo quer isso mesmo. Acho que fica muito clara a diferença ali da ambição para ganância, que a gente fala às vezes até na vida pessoal, né? O Palmeiras, ele tem as suas ambições, né? Ele tem a ambição de ser cada vez um clube maior, de ter mais títulos brasileiros, ter mais Libertadores. O Flamengo, ele tem a ganância de ser o único time rico do país e que ser o único time que ganha as coisas, e não é assim que funciona, né? E não adianta. Tem dinheiro pra caramba, porque dá a impressão que se dividir esse dinheiro, o Flamengo vai falir, velho. Eu não sei se eles internamente, eles falam, gente, eu acho que realmente, do jeito que nós tá gastando, em algum momento vai dar ruim. Aí eu não sei. Aí... Porque assim, a postura, sabe aquele programa, como que chama? Os Mukirana, que é os caras que têm dinheiro e vivem sem dinheiro, economizando, com medo de algum dia... Você economiza com desmedo. O pior que eu não economizo, queria mais ser Mukirana, viu, velho? Mas assim, os caras com 1 milhão no banco lá e pegando o resto de comida, assim, o Flamengo parece isso, mano. Tem dinheiro, mas tem medo que aconteça alguma coisa, que eles voltem ao momento que eles passaram dificuldade, né? Mas, mano, o Flamengo não vai ficar mais pobre por causa desse dinheiro, né? Pelo amor de Deus. Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito? Deixamos aí para vocês um montão de notícia, ó. Falamos sobre a renovação do Flaco Lopes, as datas da Comebol, Libertadores aí definidas as semifinais, as datas e os horários, Bahia e Palmeiras, onde você pode assistir, e essa nota aí do Palmeiras, essa lapada, né? Não dá nem para dizer que é uma nota, é uma lapada do Palmeiras no Flamengo, falando a respeito aí do repasse dos recursos da Globo Pay-Per-View aí para os clubes, tá? O que você pensa a respeito, por gentileza? Deixa aí nos comentários, é muito importante pra gente. Agora... faz o pacote inteiro aí pra gente, cara. A única coisa que a gente pede é o like. É o like e a inscrição no canal se você não estiver inscrito. Fechado? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E a gente volta aqui a qualquer momento com um novo vídeo. Valeu? Um abração pra vocês e bom fim de semana.